Olá, tudo de bom para vocês? É o meu maior desejo. É, seja de manhã, de tarde, de noite, que estamos vendo esse vídeo. Estamos fazendo ele com todo o gosto e pretendemos oferecer o nosso melhor. Então, vamos aqui colocar um tema que é extremamente debatido e controvertido. Haverá uma única religião no mundo, e essa religião será fundada pelo Anticristo. Isso é o que se fala. Hoje há várias, mas, segundo se diz, corre a boca miúda, haverá uma só religião. Mas não é bem assim, porque Jesus Cristo, que podemos considerar como sendo um homem extraordinário, disse: haverá um só rebanho e um só pastor. Logo, aí há duas ideias contrárias, né? O povo diz que a religião única seria do anticristo, mas se você é cristão, você vai encontrar no Evangelho que é escrito dizer: haverá um só rebanho e um só pastor. Logo, vocês escolhem qual das duas opções, vocês decidem. Vamos então ao nosso material de hoje, pedindo que você dê o like, né? Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e divulguem, tá bom? Vamos então fazer o texto. A pergunta é: a religião única será do anticristo? Temos hoje uma divisão das religiões que seus fundadores não pensavam haver. Então, tanto Jesus, quanto Buda, quanto Maomé, quanto Zoroastro, né, quanto Moisés, jamais pensaram que essas religiões se dividissem em várias outras. No entanto, aconteceu. O pastor James Anderson, maçom, não era maçom. Escreveu um livro, mas não era maçom. Juntamente com seu patrono, o pastor Théophile Zagourier, afirmaram que haverá uma única religião, contrariando assim a atual diversidade e colocando assim em pauta aquela questão: se essa religião única será a do capeta ou se será a religião que Jesus Cristo será o pastor. Assim, a diversidade atual será substituída por uma religião única. Esta religião única, Anderson define como sendo aquela religião que todo homem aceita. Está na página 76 do seu livro. O livro aqui está a capa, a original, As Constituições de Anderson. Então, vamos voltar aqui à câmera. Então, aqui está a capa. Está em espanhol. As Constituições de Anderson, de 1723. Então, é esse livro em que ele afirma que aqui está, talvez mais claro, com maiores dados, mas é em espanhol. E aqui estaria a capa. Caiu e eu deixei cair. Não tem problema. Até porque aqui marca alguma coisa. Eu não sei exatamente o que é. Está em inglês. Então, se você lê inglês no espanhol, aqui está The Constitutions of the Freemasons. The Constitutions of the Freemasons. As Constituições do Franco-Maçons. E aí está. História e tal. Para o uso da Grande Loja de Londres. Então, aqui tem mais que tem em espanhol e aqui o texto está em português. Mas a obra é toda em espanhol. E aqui nós temos agora uma coisa curiosa. Por incrível que pareça, o capítulo 1 das Constituições, o primeiro capítulo, é exatamente sobre Deus e a religião. Ora, a maçonaria diz que não é religião. Então, se não é religião, por que é que o primeiro capítulo das Constituições fala sobre Deus e as religiões? Bom, talvez seja porque eles sabem que Deus é muito importante e os maçons se dizem crentes, ou seja,
a maçonaria, de certa forma, não aceita ateus, só uma que aceita, que é a Grande Loja de Londres. As outras não aceitam. Nenhum ateu estúpido será aceito na maçonaria. Então, chama o ateu de estúpido. Aqui está. Mas o fato é que o pastor Anderson e o pastor Desagulier consideram que a primeira coisa a ser discutida nos seus estatutos é sobre Deus e a religião. Vamos então ver o que é que eles consideram isso aqui. Se considerava muito mais conveniente hoje aceitar os homens com as suas próprias crenças pessoais, contanto que sejam honrados, probos, retos, qualquer que seja o credo ou denominação que os distinga. Quer dizer, você pode ser livre, ser católico, ser protestante, ser muçulmano, a maçonaria aceita a todos. Judeu. Então, desta maneira, a maçonaria será o centro de união. Ela pretende ser ela. A religião única pretende ser ela. Assim disseram vários próceres, né? Inclusive o maior deles, que é Albert Pike. E será o meio de conciliar a verdadeira fraternidade, que dizem existir nas sociedades secretas, mas nem sempre existe. É assim pessoas que tinham permanecido distanciadas pelas suas divergências serão unidas pela maçonaria, que será o centro de união. Assim, ele acredita que a religião única será a maçonaria. Assim Pike disse, assim Anderson estipulou. Mas não era assim antigamente. Antigamente ele dá aqui textos antigos que mostram que havia outras maneiras de encarar a religião. Aqui, por exemplo, nós temos um texto muito antigo. Esse texto antigo é chamado Um Manuscrito Antigo do ano de 1686. É antiga. A maçonaria substituiu. A maçonaria é de 1717. Na verdade, 1723. Aqui é do ano 1686. Temei a Deus, guardai seus mandamentos, porque esse é todo o dever do homem. Em nome do grande e santo Deus, a sabedoria do Filho, a bondade do Espírito Santo, as três pessoas divinas em um só Deus verdadeiro, estejam com nós, agora e sempre. Amém. Então, isso aqui era as religiões antes da maçonaria. Então, esse era o modo de abrir uma loja maçônica antes da maçonaria de 1723. Então, ela corrompeu tudo, ou seja, revogou isso aqui. Mas ela tem a honestidade de colocar que antes dela ter revogado isso existia. Aqui fala da Trindade, ó. Em nome do grande e santo Deus, da sabedoria do Filho, da bondade do Espírito Santo, três pessoas em um só Deus verdadeiro, estejam conosco, nós, agora e para sempre. Amém. Então, isso é muita honestidade. Achei notável que Anderson teve a coragem e, vamos dizer assim, correu o risco, né, de mostrar que havia, então, outras maneiras. A maçonaria antiga, então, ela não tinha essa unidade, né? Não pretendia essa unidade. Ela deixava para cada um, e a maçonaria era cristã. Então, de cristã, ela se tornou panteísta. Quer dizer, qualquer Deus, não importa a denominação, contanto que você tenha um Deus. Só não pode ser ateu. Aqui está as Constituições de 1723. Os maçons mentem dizendo que foi fundado em 1717. Em 1717 foi começada o plano, portanto a traição.
mas as constituições foram feitas exatamente na data em que foi criada a maçonaria. Portanto, a maçonaria não nasceu em 1717. Isso é data já completamente revogada pela loja Quarto Coronati, que é a loja de pesquisa mais famosa do mundo. A própria Grande Loja de Londres já diz que isso não é verdade. Então, a maçonaria nasceu não em 1717, mas em 1703, com as constituições de Anderson. Feita essa ressalva, vamos agora continuar o nosso trabalho. Bem, segundo Anderson e o seu colega de ideias, que é Desaguliers, são dois pastores, esta será, portanto, a única religião oficial. Mas olha, oficial, deixamos bem claro, porque cada homem será livre para praticar o culto que achar mais adequado, livre de amarras. Ou seja, oficialmente haverá uma religião, e a qual todo mundo terá que praticar. Mas se você tiver outra religião, então tem um templo grande, vamos dizer assim, o templo universal, e você vai então ali praticar a religião universal, oficial do Estado. Será obrigado. Mas você poderá ir para a sua igreja batista, católica, metodista, presbiteriana, pentecostal ou qualquer outra. Então assim você terá duas religiões. Uma oficial, que o Estado lhe obriga, e outra que será a sua religião livre. E isso será aceito pela Constituição. Isso não é, portanto, com os países hoje que obrigam o homem a ou ser ateu ou aceitar somente uma religião como já foi antigamente, né? A Rainha Maria, Dona Maria, perseguiu os católicos, né? Então havia também outros reis que perseguiam protestantes, e essas perseguições é que deram origem à maçonaria. Então vejam bem, seria um sistema muitíssimo bem planejado. Oficialmente uma única religião, que será, segundo Anderson, a maçonaria. Centro de união. Mas você terá que ir àquele templo universal, que o Estado abriga, e lá praticar um culto. Não sabemos qual será. Porém, cada homem ficará livre para praticar em outro dia a religião que achar mais adequada. Não importa se ele seja de outra religião. Então serão dois cultos. Se ele não tiver outra religião, será somente o culto oficial, o do Estado, que é obrigatório, será obrigatório. Constará nos estatutos, constará na Constituição. Mas se ele tiver uma religião qualquer, como eu, por exemplo, sou católico, então ele poderá praticar o culto oficial e depois ir para a igreja católica e praticar o culto católico. Isso é uma ideia fenomenal. Eu acho que é a solução. A solução será esta. Porque todos os membros de religiões que são separadas, ou seja, as divisões serão anuladas. Embora você possa continuar, se quiser, ficar dividido. Mas você terá pelo Estado, vamos dizer assim, o direito de abandonar essa divisão, esse espírito de divisão, sectarismo, e praticar uma única religião. Mas se você não quiser, também será livre para praticar a oficial e a sua. Minha gente, isso é revolucionário. Então, Anderson e Desaguliers estavam prevendo um futuro que nós estamos cada vez mais próximos. A maçonaria supõe que estabelecerá qual será a tal religião, que se tornará um centro de união pela conciliação e pela fraternidade que hoje nos distancia. Então já foi dito no livro aqui, né? Isso aqui já foi dito, só que foi dito, eu traduzi do espanhol, mas o livro, então, esse livro é muitíssimo importante, as Constituições de Anderson, né? Então já foi dito isso aqui, já foi dito aqui. Então,
Assim, vocês terão a unidade e a diversidade. Que coisa maravilhosa. Minha gente, eu estou assim, emocionado ao perceber que então nós seremos livres de amarras, livres completamente livres para escolher. Você pode continuar sectário, ou seja, ter a sua seita. Todas as outras religiões são chamadas seitas. E a religião oficial será a única chamada religião. Muito bem. Agora vamos ver como é que hoje está essa divisão onde levou. Vamos começar pelo budismo? Vamos começar pelo budismo. Então, está dividido em duas correntes. No decorrer de sua existência, a crença budista, que Buda achou que seria só a que ele pregou, subdividiu-se em duas correntes. O budismo Theravada, mais próximo da origem dos ensinamentos budistas, ou seja, mais adequados àquilo que o Buda falou, segundo o seu mais querido aluno, que era, como é o nome dele? Bem-aventurança. A tradução dele é Bem-aventurança. Então, o budismo Theravada, Ananda. Tá? Então, o discípulo amado de Jesus era João Evangelista. O discípulo preferido de Buda era Ananda, quer dizer, bem-aventurança. Então, o budismo Theravada prega um único caminho para a redenção, com esforço e disciplina. Então, o caminho dos fortes, bem disciplinados. Mas há o budismo Mahayana, do qual geraram-se doutrinas como os Bodhisattvas, ou seja, cada um candidato a Buda pode, ao ser iluminado, criar seu próprio modo e distanciar-se do budismo Theravada. E o Zen Budismo, que terminou transformando o Buda em Deus. Isso ele deve estar se avaliando no túmulo. Buda nunca falou em Deus, jamais falou em Deus. Então, esta última possibilidade é foco de concentração no Japão. Então, o budismo Mahayana tem maioria no Japão. E o budismo Theravada segundo Ananda, Buda pensava que ele seria único. Agora vou mostrar a vocês as estátuas de Buda. Primeiro na biblioteca Larousse. Aqui está a Larousse. Nós vamos sempre percorrer ela. É francês, né? Então vamos a ela. Vamos voltar a câmera. E então nós vamos ver aqui na biblioteca Larousse nós temos as estátuas de Buda. Na página 207 da Grande História Universal. Então vamos à Grande História Universal. Então não é Larousse. Não é Larousse não. Então primeiro Grande História Universal. Falei Larousse, mas errei. Então seria na Grande História Universal. Então nós temos aqui as estátuas de Buda na página 207 da Grande História Universal. Então página 207 da Grande História Universal, nós temos aqui a maior estátua de Buda do mundo. A maior estátua de Buda do mundo. Vamos ver como é que é. Aqui está ela. História Universal, volume 1. Então nós temos aqui a maior estátua de Buda do mundo. Olha, bochechudo, né? Gordinho. Mentira! Isso nunca existiu. Buda, essa imagem é falsa. E essas orelhas enormes, parecendo que ele botou alguma coisa como os índios brasileiros, os botocudos. Isso é falso. Essa imagem é imensa. É do tamanho do que se apresentou. A mais conhecida é a maior estátua de Buda. Mas tudo isso aí é falso. Jamais Buda teve esse aspecto. Então, alguns moderados decidiram então fazer alguma coisa mais de acordo com o que eles supõem ser a verdade. Então, o que eles fizeram? Eles foram para uma imagem mais equilibrada, agora sim.
Agora sem o Larousse. Agora vem a Larousse. Aí você vai ver a Larousse. Então está aqui. Página 256 e 265. Ao contrário, 256 e 265. Então 256 e 265. Então vamos lá. 256 e 265. Lá no final. Aí é uma imagem mais, vamos dizer assim, condizente com a realidade. Escuta, com a realidade não. É mais condizente, sim, com a realidade. Então Buda nunca foi gordo. Buda, na verdade, morreu de fome. Aqui está a verdadeira estátua de Buda. Então, vamos voltar para a câmera e vou mostrar a vocês. Buda recusou-se a comer depois que atingiu o Nirvana e ficou pele e osso só. Morreu assim, em cima de uma tábua, que era um tronco largo, e ó, você vê as costelas, as pregas, ele é isso aqui. Aquela imagem gorda dele, aquilo ali é mentira. Então aqui está a verdadeira imagem de Buda. É assim que ele morreu, segundo o relato de Ananda. Esse é Buda que vocês jamais conheceram. Vocês vê aquelas estátuas gordinhas, aquilo aí é por mentira. Não existe. Não existiu nunca. Nunca existiu aquilo ali. Buda nunca foi gordo. Então, nós temos a história contada por Ananda e um historiador copiou, chamada Mitologia do Budismo, chamado Gautama Buda. Então, mitologias do budismo, Gautama, falta a cabeça aqui. Ó. Mas aqui já é uma pessoa mais com o corpo mais adequado. Já não é aquele gordão. Aqui só falta a cabeça. Mas a gente supõe que essa cabeça aqui, vou mostrar para vocês, a cabeça completa esse corpo não é daquele gordão, né? Nem também é daquele magrelo, morto de fome. Então, mas a verdadeira é o morto de fome. Então nós vamos agora passar para a próxima imagem, que é ainda Larousse, página 265. Então, 265, Larousse, eu acho que é aquela aqui, 265. Vamos então à imagem de Buda da página 265. Eu acho que é essa aqui. Acho que é essa aqui. É 260, 63, 64, 65. Então, minha gente, essa imagem aqui, falta a cabeça. Vamos procurar a cabeça dela? Vamos. Vamos procurar a cabeça dessa imagem. Já sabemos uma coisa. Buda não foi gordinho. Então nós vamos encontrar no livro de Francis Huxley, O Sagrado e Profano, na página 259, a cabeça daquela estátua. Encontrando a cabeça daquela estátua, nós teremos essa figura aqui. Então, aí completem a cabeça da estátua, que é da pessoa normal, e vocês terão essa estátua. Essa estátua aqui, na maioria dos templos tibetanos ou não, então aqui está aquele corpo, aqui está sentado e a cabeça foi colocada ali. Então essa estátua de Buda, como vulgarmente, né, o Zen Budismo aceita. Teria sido isso, mas não é verdadeiro. Nós já vimos que ele morreu de fome, morreu de inanição, recusou-se a comer. Portanto, nós temos então duas correntes, e as duas correntes retratam Buda, cada qual como elas querem, e no entanto, nenhuma delas é verdadeira. Então, veja, e aí é que nós estamos. Então, nem o Buda gordão, que a estátua mede um absurdo, onde Cristo Redentor, nem aquela estátua de Huxley que nós estamos aqui, que é com o corpo direitinho, igual ao outro que não tem cabeça, aquele tem cabeça, isso é completo. E na Larousse,
nós vimos o Buda pele e osso somente. Então as duas correntes são chamadas Budismo Theravada, que Buda pregou, segundo Ananda, e Budismo Mahayana, que deu o Zen Budismo, que fez de Buda um Deus. Buda jamais pensou em Deus, jamais falou em Deus. Ele é ateu. Tá? Então, vamos continuar. Saímos do budismo. Vamos para o islamismo. Olha, o islamismo está dividido também. Embora as duas vertentes coexistam há séculos, compartilhando crenças e práticas, os sunitas e os xiitas mantêm diferenças. As pessoas brincam dizendo que xiita é a macaca do Tarzan, que é a Cheetah, né? Quem aceitou assistiu o filme do Tarzan. Chamava-se Cheetah, a macaca. Na verdade, né? Então, sunitas e xiitas são duas correntes. Então, o islamismo está dividido em duas correntes. O budismo está dividido em duas correntes. Mas as duas correntes do budismo se subdividem mais ainda quando você vai à iluminação que você escolhe. Né? E o Zen Budismo transformou o Buda em Deus. Então aqui já estamos no islamismo. Então sunitas e xiitas. E eles brigam, viu? Eles lutam. Eles são adversários dos outros. Chegam até, por exemplo, o Iraque fez uma guerra contra o Irã. Porque um é xiita e outro é sunita. Então, são diferenças importantes, tanto doutrinárias, quanto rituais, quanto legais, quanto teológicas, em questão de organização. Então, são profundamente diferentes, são muito profundas. Outro autor dá a seguinte diferença. Sunitas e xiitas. Conheço as duas vertentes do Islã. As duas principais vertentes do Islã seguem a Sharia, que é, eu já ouvi pronunciar Sharia, que é a lei do Islã, mas com interpretações diferentes. Muçulmanos que visitam o santuário da Kaaba, na cidade de Meca, na Arábia Saudita, né, a Pedra Negra, estão lá, mas ambos vão para lá, tanto os sunitas quanto os xiitas. A Kaaba é o lugar de união dos dois. Então, há uma pedra negra que une os dois. Uma pedra, minha gente, une os dois. Então, a cabeça do homem, o cérebro humano, é de massa encefálica. Mas acontece que devia ser de pedra. A cabeça devia ser de pedra. Porque uma pedra negra está dentro da Kaaba, né, vai fazer com que os xiitas e os sunitas façam a peregrinação. Passamos agora pelo Ramadã, que é a grande festa do Islã. Passamos agora há pouco por ele. Então, na Arábia Saudita, no Oriente Médio, está, portanto, a Kaaba. A Kaaba, então, não temos aqui como mostrar, não tem a figura dela em nenhum lugar, mas é um cubo branco em cima, com um pano negro, um parecimento negro, e uma borda branca embaixo. É um cubo, você vai imaginar um cubo, depois em cima é branco, né, fechado, do lado são negros, e tem uma faixa estreita embaixo que é branca. Não tem a figura para mostrar para vocês. E o judaísmo? É um só ou tem também divisões? Isso aqui é a resposta. São duas. A ortodoxa, a reformista, são três, e a conservadora. Então, o judaísmo divide-se em judaísmo ortodoxo, budismo reformista e budismo conservador. São três correntes. As duas primeiras, ortodoxas e reformistas, são as que mais se opõem uma à outra, brigam, né? O judeu ortodoxo foi chocado quando o parlamento de Israel fez com que os ortodoxos fossem obrigados a ser exército. Eles eram dispensados.
porque segue mandamentos restritamente. Está escrito, não matarás, e numa guerra você é obrigado a matar. Então, eles ficaram, né, extremamente chocados quando, né, Benjamin Netanyahu obrigou os ortodoxos a seguir o exército. Eles iam ser obrigados a matar. Isso abalou as estruturas do Estado de Israel, mas Benjamin Netanyahu assumiu as rédeas, não voltou atrás e foi adiante. E está com tudo. Está com todas as forças. Então, ortodoxos reformistas se opõem e a conservadora, sendo a terceira, tenta encontrar um meio termo para unir as outras duas. Esta é uma mediadora. Esta tenta conciliar. Então, aqui nós vemos então também o judaísmo está dividido. Embora os judaísmos comecem com o patriarca Abraão, nós vamos aqui mostrar uma figura conhecidíssima de Abraão, que nunca aconteceu. Nós sabemos que Abraão é o pai do judaísmo, e essa figura aqui, já mostrei várias vezes, é falsa. Ela mostra Abraão sacrificando seu filho Isaac. Isso aqui, minha gente, é uma parábola. Isso aqui é uma profecia que foi feita como se fosse, vamos dizer assim, seguindo a norma bíblica. Mas jamais aconteceu. Abraão jamais recebeu de Deus a ordem de sacrificar Isaac. Então, um sacerdote inspirado anteviu, é uma profecia, antecipou que o pai, Deus, sacrificaria seu filho. E aí, essa visão que ele teve foi inserida na Bíblia. E todos os outros, ele era tão famoso, não é anônimo, mas na época ele tinha tanto prestígio que todo mundo aceitou. E hoje ninguém duvida. O sacrifício de Isaac é o nome do caso. Mas ele não chegou a consumar o sacrifício, porque, olha, o punhal está aqui. Aqui está o punhal. Ele vai sacrificar o filho, aqui está a faca. Está vendo lá, na mão dele. Mas o anjo aqui está vindo dizendo, basta, chega. Só que Deus não disse basta. Segundo a nossa crença católica, Deus, Pai, deixou que o seu filho fosse morto numa cruz. Então, assim nós vemos que Abraão é o pai do judaísmo. Mas não é a figura tão importante. É muito importante, mas tem outra igualmente importante. Por quê? Porque existe um homem chamado Moisés, que é o codificador. Moisés viu Yahvé na sarça ardente do Horebe. Está no livro Cabala, na página 48. Nós estamos vendo a página para poder não ficar depois procurando e fazendo aquela, dando a vocês perdendo tempo. Então aqui está Moisés, olhando para a sarça ardente, no Horebe. Então, o codificador. Então, se o Criador foi Abraão, o codificador foi Moisés. Aqui ele está, vestido de branco, na verdade, ele não usava essas vestes, como dessa, olhando para o anjo Javé na sarça ardente. A sarça do Horebe é um anjo, Javé. Moisés está aqui, e Reshite, o olho que tu vês, está aqui. Então, Javé é um Deus outorgado, é um anjo. E Reshite é quem criou Javé. E Moisés obedece a Javé. Moisés se identifica com Javé, não conhece Reshite, que é o Logos, conhece Javé. Mas não foi somente isso. Moisés também, ele tem outros atributos. Então, além de ter visto Javé face a face, e o texto diz, Moisés viu Deus, quem modifica isso é um profeta. Ele disse bem que não era Deus. Nós temos aqui agora uma Bíblia, aí, enorme, mas é muito linda. Aqui está a cruz de Jesus Cristo morreu, aqui está a cabeça dele,
Então aqui nós temos uma imagem de Moisés que mostra que ele, além de ter visto Javé na sarça ardente, ele recebeu no Horebe, no Sinai. No Horebe ele viu Deus, e depois no Sinai ele recebeu as tábuas da lei. Aqui tem Moisés com as tábuas da lei. Onde ele recebeu essas tábuas da lei? No Monte Sinai, em pedra, traçadas, escritas e cortadas pelo dedo de Deus. Numa crise de ira ele quebrou e fez outras de tábua. Aqui está. Então ele vamos dizer assim, é o sistematizador, é o organizador do judaísmo. Então ele tem o privilégio de ver Javé, face a face, e ele tem o privilégio de receber a lei. E através dessa lei ele vai constituir a nação judaica. Então, minha gente, o judaísmo é uma religião respeitável, né? Amo os meus irmãos judeus, quer sejam ortodoxos, quer sejam reformistas, quer sejam conservadores. Amo de coração. E leio muito, pesquiso muito o rabino Meir Messila Malamed, que é rabino da comunidade sefaradita de Flórida, nos Estados Unidos. Então, assim, nós estamos vendo que o cristão tem que amar a seus semelhantes. Mas eu tenho um amor especial para os judeus. Eu tenho uma admiração especial para os judeus. E então, eu estudo o judaísmo com todo o gosto. E leio as passagens do Antigo Testamento e entendo. Porque eu sei Peshat, Remer, Darash e Sod. Os 4 de interpretação. Para você entender a Bíblia, você tem que saber Peshat, sentido literal, Remer, sentido moral, Darash, sentido alegórico iniciático, e Sod, o segredo. Se não souber isso, você vai dançar. Vai fazer feito alguns amigos meus aí, dizem besteira, e aí dizem que estão me contrariando, estão me contraditando, e eu mandei bala. Quando eu tiro para da bainha, só volta machada de sangue no inimigo. Né? E voltou, machada de sangue. Assim saímos do judaísmo e vamos para... Ainda não saímos, porque Moisés fundou a ordem dos levitas, ou seja, é uma outra coisa que ele faz. Para organizar o culto, ele pega a tribo Levi é da tribo de Israel, ele é levita, ou seja, descendente da tribo de Levi, é um 12 tribos, Judá, Efraim, qualquer outra, meu Deus do céu, Judá, Efraim, Manassés, e temos vários outros. Já são 12 tribos, agora não vem de memória. Mas ele escolhe a tribo dele, e de Levi. Ele é da tribo de Levi, que é um dos 12 filhos de Jacó. E assim, tanto ele se torna príncipe, quanto o sumo sacerdote Arão, que é irmão dele, se torna sumo sacerdote. Isso é uma coisinha que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Quer dizer, eu crio uma religião, sistematizo, quem que eu fui Abraão. Mas acontece que eu puxo para mim. Eu vou ser o líder, né, dessa nação que eu organizei. E eu vou puxar para a minha tribo. Eu sou da tribo Levi. Eu sou levita. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ser o líder, o príncipe, e eu vou colocar Abraão, meu irmão, como sendo sumo sacerdote. Está tudo em casa, está tudo em família. Vamos ver isso agora na Cabala parte 63, como seria o sumo sacerdote judeu na época de Moisés. Então, na época de Moisés, vejam bem. Então, hoje não é assim. Hoje não é assim que eles vestem mais. Mas na época de Moisés, o sumo sacerdote dos judeus se vestia assim. Vamos voltar para a câmera. Voltando para a câmera, vocês ficam mais à vontade. E vocês veem com mais clareza. Eu também. Aqui está o sumo sacerdote dos judeus, portanto um levita, descendente de Arão. Nem todo levita podia ser sumo sacerdote. Além de pertencer à tribo de Levi, Moisés e Arão pertenciam,
para ser sumo sacerdote, tinha que ser descendente direto de Arão, irmão de Moisés. Isso é nepotismo. Não é só nepotismo, não. Porque ele próprio se fez príncipe, líder. Então, o cara sabia fazer as coisas, né? É um bom político. No sentido atual da palavra. Então, nós vemos aqui o sumo sacerdote. Na época de Moisés. Seria assim. Hoje não é mais. Vamos então agora continuar o nosso texto. Bom, o cristianismo vai sair do judaísmo. Começa como sendo uma seita do judaísmo. Então Jesus Cristo vai sair de uma seita do judaísmo. Inicialmente, ele e os evangelhos dele, vamos ver aqui. Jesus está aqui, em majestade. Esse quadro está na Catedral de Chartres. Está aqui com os 4 animais sagrados, 4 seres viventes. Então está aqui o boi, o leão, a águia e o anjo. E Cristo no trono em majestade. E aqui estão os 4 evangelistas. Está aqui Lucas, representado pelo boi. Aqui está, deixa eu pegar o lápis. Então aqui nós temos Lucas, o boi. Ó, o boi está aqui, ó. Aqui está o boi. Lucas está aqui, diretamente ligado ao boi. Depois nós temos o leão. O leão está aqui. Então, Lucas é o boi. Marcos é o leão. Aqui está Marcos e do lado dele o leão. O leão de Judá é Jesus. Ele é da tribo de Judá, portanto ele não pode ser sacerdote. Só se for da tribo de Levi. Mas ele pode ser rei. Ele é rei. Tá? Nós temos aqui São João, que está com a águia, que está com as asas de águia, você só vê as asas de águia em cima dele. São João é a águia, portanto, é esse animal aqui. É a águia. E, finalmente, São Mateus tem como símbolo o anjo. Agora, pergunta mesmo a você, eu digo o seguinte: como é que o cristianismo conseguiu conceber tudo isso aqui que vem da Suméria? Isso é outra história. Nós já demos isso aqui para vocês. Então, começa com a seita do judaísmo, mas depois vai se transformar numa religião. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso é um extremamente inteligente. Mas vamos seguir o texto. Não vamos sair do texto. Então, o judaísmo foi dividido porque o cristianismo foi feito uma região à parte. Por quem? Por São Paulo. Então, São Paulo, chamado Paulo de Tarso, Saulo é o nome original dele, depois ele assumiu o nome de São Paulo. Então, nós temos aqui o livro dele. Então, Saulo, aqui temos aqui, ó, São Paulo, o livro dele. Aqui conta a história dele todinha, com ilustrações. Toda ilustrada. A história de São Paulo, tá? Toda ilustrada. Então, para quem quiser conhecer quem é São Paulo, está aqui. É da editora Agir, mestre da escritura, de Claude Termontin, o escritor é Claude Termontin, é um nome respeitável. São Paulo e o Mistério de Cristo. Pronto. Foi ele que separou. Foi Saulo de Tarso, depois chamado Paulo, quer dizer pequeno, ele escolheu esse nome, entre todos o menor, quem fez a divisão. Ele organizou o cristianismo. Então, assim como Moisés organizou o judaísmo, Paulo organizou o cristianismo. Aí, quando o cristianismo foi organizado por Paulo, então se tornou, deixou de ser uma seita do judaísmo, passou a ser uma religião. Então, o responsável não é Constantino, né? O responsável é o Paulo de Tarso, mas não é responsável pela criação do cristianismo, mas pela sistematização, pela organização. Vejam bem, dizem que Paulo fundou o cristianismo. Não, é mentira.
a Constantino do Constantino. Pior ainda, Concílio de Nicéia no ano 400. O cristianismo já está muito adiantado. Quem sistematiza é Paulo de Tarso, São Paulo. Chico Xavier está na praça. O autor é Claude de Termontan, um excelente autor, e a livraria, a editora é Agir. Está aqui, ó. Editora Agir. Está à disposição de vocês. Está no mercado. Vamos continuar o texto para não sairmos da nossa linha de raciocínio. Então, hoje, os cristãos, todos, católicos, protestantes e ortodoxos, têm mais adeptos do que todas as religiões do mundo. Então, tem praticamente quase que metade das religiões da população mundial. Então, os cristãos unidos, os ortodoxos gregos, os católicos e os protestantes, juntando tudo, eles têm quase metade da população mundial. Então, é a maior religião do mundo, é o cristianismo. E houve dissidências, né? Depois que Saulo fez a sistematização, nem todo mundo aceitou. Essas dissidências surgiram principalmente entre o século II e o IV. O século II começa. No século I não houve dissidências. Marcião aparece, mas aparece como um bobo, depois ele vai crescendo, ele é filho de um bispo, vai crescendo, funda o gnosticismo, mas com o passar do tempo ele vai terminar sendo vencido pelos santos padres. Ou seja, a patrística vai destruir a heresia gnóstica, antologia dos santos padres, ou patrística. Você pode chamar de patrística ou antologia dos santos padres. Aqui está os mais importantes. Aqui nós temos, ó, São Cirilo de Alexandria, tá vendo? Foi um dos pais da igreja. Padres aqui quer dizer pai, tá? Então nós temos aqui São Pedro Crisólogo. São muitos, gente. Não vou explorar muito, tá? São muitos. Então, Santo Ambrósio, bispo de Milão, que escreveu os Sacramentos dos Mistérios, mostrando que os mistérios cristãos, que os sacramentos cristãos são baseados nos mistérios pagãos. Santo Ambrósio, bispo de Milão, escreveu um livro que muita gente se escandalizará se ler. Ele afirma claramente e comprova que os mistérios cristãos são sinais visíveis de realidades invisíveis. E isso já era professado pelas escolas de mistérios. Então, assim vai haver uma briga que vai durar 400 anos. Depois de 400 anos, então, os pais da igreja decidem, então, ela já está organizada. Paulo começou e os demais foram muitos, tem muitos mesmo. São muitos. Então, tanto do Oriente quanto do Ocidente. No Oriente tem mais. Mas destaca-se entre todos Santo Agostinho. Santo Agostinho é neoplatônico. Ele pertencia a uma escola de mistérios. Platão fundou uma escola de mistérios, né? Então, no frontão, dizia assim: se tu não entendes de geometria, não entres aqui. Perto dessa frase estava: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Nosce te ipsum é a frase mais conhecida. O gnose te auton. Gnose te auton é Platão, viu? É Santo Agostinho. É Platão. Então Platão é da escola de mistérios. Agostinho é neoplatônico. Então ele está na escola de Platão. Mas Platão era vidado e sabia muito geometria. Então ele coloca: se você não sabe geometria, não se meta aqui. E quem sabia geometria é Pitágoras. Então Pitágoras fundou outra escola de mistério. Mas Platão adorava geometria. Pitágoras é anterior a Platão.
mais antigo. Pitágoras no ano 500, Platão no ano cerca de 350 a 360. Então, quase 200 anos separam Platão de Pitágoras. Bem, Agostinho, Aurélio Agostinho, bispo de Hipona, na África, vai ser então convertido por Santo Ambrósio de Milão, quando mostra para ele: você está no caminho certo, mas o Deus errado. Então, faça o que você faz na escola de mistério. Só que em vez de cultuar Mitra, ou Orfeu, ou outro deus qualquer, o mistério de Eleusis também, então cultua Jesus Cristo. Ambrósio termina convencendo Agostinho, Agostinho se converte e escreve 2 livros famosos. Aqui nós temos um que é De Civitate Dei, a Cidade de Deus. É um livro famoso dele. Ele escreveu 2 livros muito famosos. Então, esse é a Cidade de Deus. Está difícil? De Civitate Dei, em latim. Está em espanhol também. La Ciudad de Dios, obra de Santo Agostinho, em espanhol. La Ciudad de Dios. Mas escreveu outro também muito famoso, Confessiones, Confiteor, ou Confissões. Então, em português, Confissões. Em espanhol, Confessiones. Em latim, Confiteor. São as 2 obras mais famosas de Agostinho. Então, foi um dos grandes pais da igreja. Participou ativamente dos debates entre os dissidentes, os heresiarcas e a ortodoxia. Vamos adiante. Bom, então, já falamos de Agostinho, já falamos da patrologia, mas a ruptura definitivamente com a igreja não se dá nessas controvérsias doutrinárias. É assim que se chama. A ruptura definitiva vai se dar não no ano 400, mas no ano 1400, 1000 anos depois. As controvérsias doutrinárias são do ano 200 ao ano 400. Acontece que 1000 anos depois vai surgir um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, que é extremamente vaidoso, desobedece ao Papa, traduzindo a Bíblia. Ou seja, até então, durante as controvérsias doutrinárias, tudo era feito seguindo os originais, grego, hebraico e latim. Mas, agora, em 1300, desculpa, em 1530, um monge agostiniano vai traduzir a Bíblia, desobedecendo assim ao Papa. Os dissidentes do ano 200 a 400 obedeceram ao Papa não traduzindo. Ou seja, só tinha cobra, só tinha fera. Porque eles teimavam, eles, vamos dizer assim, debatiam, mas com os originais. Lutero, monge agostiniano, decide traduzir a Bíblia. Então desobedece ao Papa e faz algo que ele proibiu. Com isso ele vai criar 2.900 seitas diferentes. Hoje nós temos 2.900 seitas diferentes, cada uma com uma diferença. Graças a quem? A Martinho Lutero. Surge assim o protestantismo. Ele traduziu a primeira Bíblia para o alemão. Mas Lutero foi precedido por outras pessoas. Vamos ver na História Universal 2. Então, no livro História Universal 2, nós vamos ver os predecessores de Martinho Lutero. Ele teve 3 predecessores. Esses 3 predecessores foram muito importantes, porque abriu o caminho para ele. Era mais inteligente do que ele. E é mais corajoso do que ele. Então, aqui nós temos Fadel. Vamos voltar de novo para a câmera. Esse aqui chama Fadel. Esse aqui chama Calvino. E esse aqui se chama Zwinglio. Esses 3 homens abriram caminho
Martinho Lutero. Eram mais inteligentes, mais corajosos. Um deles morreu aqui. Zwingli morreu lutando contra os católicos nos cantões suíços. Os cantões suíços são tipo de bairros ou qualquer coisa assim. Tá? Então aqui nós temos Ulrich Zwingli. E do outro lado nós temos aqui, né, o Farel e aqui Calvino. Calvino era pirado, completamente pirado. Ou seja, ele era extremista. Ele matou Miguel Servet, um médico que estava tentando estudar a circulação do sangue, e para isso ele precisava exumar cadáveres, e ao exumar os cadáveres, ele tinha que cortar as veias. E Calvino achou que aquilo era um desrespeito ao morto. E ele mandou queimar vivo o médico Miguel Servet. Então ninguém fala nisso. Só fala da Inquisição Católica, né? Pois bem, Calvino mandou queimar vivo um médico, um estudioso, um cientista muito competente que estava tentando descobrir como é que havia o sistema circulatório. Estudando o sistema circulatório, Miguel Servet foi flagrado por Calvino, que era um doido, era uma pessoa extremista, e foi queimado vivo. Sabiam disso? Agora fiquem sabendo. Lutero também fez a Inquisição. Lutero também fez. Principalmente com os judeus. Lutero era antissemita. Agora, como é que um cristão pode ser antissemita? Jesus Cristo é semita. Os outros são semitas. Os 3.000 convertidos iniciais eram semitas. Como é que um idiota pode ser contra os semitas? O antissemitismo é uma idiotice sem nome. Só uma besta quadrada poderia ser antissemita. Seria ser contra Jesus Cristo. Pois bem, Lutero era. Portanto, não vai ser ele. Não vai ser o resultado dele. Eu não tenho o menor respeito por ele. Agora, tem uma coisa curiosa aqui. Contra Martinho Lutero vai se levantar exatamente uma inteligência de escola. Um homem de uma inteligência fantástica, anormal, fora do comum, vai se opor a todos os adversários da ortodoxia. Tanto de Farel, o primeiro, quanto de Calvino, que é o assassino de Miguel Servet, quanto de Zwingli, que morre na Suíça, lutando contra os católicos. Então, esse homem notável vai chamar Inigo Lopes de Recalde, mas vai ser conhecido como Inácio de Loyola. Aqui está um quadro dele, adorando o menino Jesus e a mãe de Jesus. Esse é Inácio de Loyola. Ele fez tudo para não ser retratado, não conseguiu. Então esse retrato não foi feito com ele vivo. Foi feito através da máscara mortuária. Depois que ele morreu, botaram cera no rosto do cadáver e dali fizeram um molde. Desse molde fizeram a máscara mortuária dele, acho que em bronze, e aí pintaram esse quadro. Ele jamais deixou pintar em vida. Ele achava que era egoísmo, que era vaidade, e não permitiu. Mas aqui está. Inácio de Loyola, o nome original era Inigo Lopes de Recalde, da família nobre do Loyola. Então, esse foi o adversário de todos os heterodoxos, de todos os hereges. Então, foi o martelo dos hereges, foi Inácio de Loyola. E aí, agora sim, agora vocês têm a história completa. Só vou mostrar para vocês aquele que eu detesto. Eu tenho por ele uma versão enorme. É um grande idiota, vaidoso, se deixou manipular pelo príncipe da Saxônia, o grande eleitor da Saxônia, chamado Frederico Suábio, e a ambição de Frederico, com a vaidade de Martinho Lutero, vão dividir o cristianismo pela primeira vez. Vão dividir. Até então só cristãos. A partir daí vão ser luteranos e católicos. Pronto. E a Bíblia vai ser traduzida. Vai ser traduzida por Lutero em alemão.
quebrando assim aquilo que vai dar uma confusão dos diabos. Se trazer a Bíblia, cada qual vai interpretar o seu modo. Então, precisamos estudar teologia, exegese, antropologia cultural, ciências, mitologia comparadas, regiões comparadas, tudo isso é necessário. Antropologia, então você tem que estudar tudo isso. Agora, qualquer idiota bota uma Bíblia debaixo do braço, vai para uma praça, aluga uma garagem, bota umas cadeirinhas de plástico e pronto, está feito a igreja. 2.900 seitas, portanto, algumas são mais, não são seitas. Os presbiterianos, os batistas, os metodistas, os luteranos, os anglicanos são rejeitáveis. Esses fazem teologia. Esses não são pessoas que botam a Bíblia debaixo do braço, alugam uma garagem ou vão para a praça com a Bíblia e pregam. Não. Esses fazem teologia. Esses estudam, fazem estudo teológico durante 2 anos. A faculdade de teologia, eu tenho 2 faculdades. Uma no Mosteiro de São Bento e outra na Universidade Católica de Petrópolis, UCP, Universidade Católica de Petrópolis, cujo reitor era Dom Manuel Pedro da Cunha Sintra, tá? E cujo patrão era Dom, o nome dele, de Bragança, Dom Pedro de Bragança, herdeiro do príncipe Dom Pedro. Eu estudei em Petrópolis. E tenho 2 faculdades de teologia. Por isso, quem for falar em teologia, cuidado, né? Pense 2 vezes, conte ao menos até 3. Se for preciso, conte outra vez, mas, para ser mais exato e cabalista, conte até 10, que é o número perfeito. Senão, você vai perder. Vai perder porque eu tenho bastante conhecimento da Bíblia. Assim, Inácio de Loyola, já mostrei a vocês, que nunca quis se deixar retratar vivo, achou vaidoso, então, usando a máscara mortuária dele, os sintores já retratam dele. Mas a primeira Bíblia traduzida para o português foi de João Ferreira de Almeida. Esse homem aqui teve o privilégio de traduzir a Bíblia para o português. Lutero traduziu para o alemão. João Ferreira de Almeida traduziu para o português. Então, ele foi o responsável para que os brasileiros e portugueses pudessem ler a Bíblia traduzida. Só que isso é um problema. Para mim, não é. Mas acontece que qualquer idiota tenta interpretar. Aqui está a Sociedade Bíblica do Brasil. Foi a patrocinadora, a editora. E aqui está a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, traduzido em português por João Ferreira de Almeida. Esse homem é notável. Eu admiro enormemente. Eu uso essa Bíblia, está toda marcada, está toda cheia de marcações. Ó. Esse papelzinho aqui é todo marcado em lugares. Admiro enormemente. Você vê que eu não sou sectário. Então, se você é sectário, você vai se dar mal comigo. Tá? Então, João Ferreira de Almeida nos deu a belíssima tradução, muito respeitável, chamada a Bíblia Sagrada, né, traduzida por ele em língua portuguesa. Lutero traduziu para o alemão, cada povo que quis traduziu, porque aí quebrou a lei do Papa e ele traduziu. Mas a Bíblia dele é muito boa. Já existe a edição revisada, já existe a edição, vamos dizer assim, revista e atualizada. Então, o nome João Ferreira de Almeida jamais será esquecido. Nunca será esquecido. É um grande nome. É um grande homem. Admiro enormemente. Vamos voltar ao texto. Já estamos a 1 hora. Bom, mas o modelo ideal foi encontrado pelo Papa de Roma. As divergências existiam, inevitavelmente. Mas Roma chamava o líder do divergente e fazia negociação. Cada parte seguia um pouco, e desse modo várias correntes diferentes continuavam dentro da Igreja de Roma, fiéis ao Papa. Agostinianos eram pregadores, beneditinos, estudiosos e escritores, franciscanos, pregadores optando pelos mais pobres. Isto é o que Anderson previu e Roma realizou. Então, Anderson aqui diz que nas suas constituições vai acontecer isso, mas ele não fez. O Papa de Roma fez. Pronto, está aqui
está aqui. Então, aqui está dito, ó. Está riscado aqui, ó, a parte riscada, está assim colocando embaixo. Aqui diz, né, antes cada um tinha a religião que o seu país impunha. Agora a maçonaria libertou vocês do jogo. Cada um pode escolher a religião que quiser. Cada um é livre. Mas vai acontecer que vai se tornar uma religião única. Vai se criar uma religião única, que é a maçonaria. Bem, não é ainda. Mas acontece que o Papa Católico, aproveitando a ideia dele, fez uma coisa muito interessante. Quando havia uma corrente divergente, o que ele fazia? Chamava o líder da corrente, fazia um diálogo, e nesse diálogo, então ele fazia o quê? O que você pretende? O líder dizia. Ele então fazia uma conciliação. E nessa conciliação, o divergente cedia alguma coisa, o Papa cedia alguma coisa, e aquela corrente não saía da Igreja de Roma, quando fiel ao Papa. Ou seja, aquilo que o Anderson disse foi aplicado pelo Papa. Então, o Papa tem, dentro da Igreja Católica Romana, tem mais de 12 ordens religiosas. Mais de 12. Todas sob a autoridade do Papa, obedientes ao Papa, respeitam o Papa como seu chefe, como seu bispo, como suprema autoridade. Então, Anderson supôs que isso aconteceria, mas a maçonaria não conseguiu. A Igreja não conseguiu. Agora, então seria Roma a Igreja do Anticristo, porque está unindo correntes diferentes, ou será a maçonaria que vai mais tarde, como Albert Pike disse que ela vai conseguir, e foi antecipado, foi previsto pelo pastor Anderson Desagurier. Isso fica a critério de vocês. Já estamos a hora de 6 minutos, o vídeo é longo, mas não tive como reduzir mais. Então, ademã, que eu vou em frente. Até o próximo.